Ele estava frente a frente com algo que parecia impossível de ser vencido. Um gigante, não um qualquer, mas um descendente direto dos Refaíns. Uma linhagem antiga, monstruosa, cuja fama de brutalidade atravessava gerações. Seu nome era Saf. Seu tamanho, descomunal. Sua força, desumana. Os exércitos de Israel já tinham enfrentado horrores, mas isso era diferente. E no meio de tudo isso, um homem quase esquecido pelas páginas da história decide não fugir, não esperar ordens, mas encarar o impossível. Sibekai, o Husatita. Pouca gente fala sobre Sibekai. Ele não está entre os nomes que normalmente aparecem nos sermões ou nas grandes produções. Mas o que ele fez foi tão impactante quanto os feitos de Davi. Sibekai não era um rei, não era sacerdote nem líder de multidões. Era um guerreiro, parte de um grupo de elite chamados Valentes de Davi. Soldados que, quando o medo tomava o campo, corriam em direção ao perigo. E entre eles, Sibekai se destacou com um feito que muitos ignoram, mas que deveria ser lembrado com honra. Ele matou um gigante. Mas antes de chegar nesse momento de glória, precisamos entender o que estava acontecendo. A guerra contra os filisteus não tinha acabado com a morte de Golias. Aquilo foi só o começo. Os Refaíns, antigos habitantes da terra, descendentes de gigantes, como os Anaquins em Enom, em Bazã, ainda viviam nas sombras. Eles eram como memórias vivas do terror que o povo de Israel enfrentou ao entrar em Canaã. Eram guerreiros colossais, mais fortes, mais altos e mais preparados que qualquer soldado comum. Davi já estava cansado de guerra, e numa dessas batalhas ele quase foi morto. Foi então que seus homens disseram: "Você não vai mais sair com a gente para a guerra, para que a lâmpada de Israel não se apague." E foi aí que nomes como Sibekai começaram a brilhar. Sibekai era de Uza, uma pequena vila de Judá. Ele fazia parte dos Husatitas, um clã quase anônimo, mas corajoso. A Bíblia o menciona em 2 Samuel 21:18 e em 1 Crônicas 24. De círculos curtos, aparentemente pequenos, que escondem-se histórias gigantescas. Lá está escrito que em mais uma batalha contra os filisteus, em Gezer, Sibekai matou Saf, um dos descendentes dos Refaíns. Só isso, uma linha, um registro rápido, mas pense no que isso significa. Ele enfrentou sozinho uma criatura cuja linhagem foi associada a lendas de força sobre-humana, e venceu. A cena provavelmente foi brutal. Saf devia ter uma lança semelhante à de Golias, uma armadura pesada demais para qualquer homem comum. O combate não foi poético nem bonito. Foi sujo, sangrento e direto. Mas Sibekai se manteve firme. Talvez com medo, quem não teria? Mas com fé. Fé no Deus de Israel. Fé em algo maior do que ele mesmo. E isso é o que separa os grandes dos comuns. Ele não buscava glória, ele não buscava fama. Ele apenas fazia o que precisava ser feito. E por isso, entrou para o rol dos heróis. O mais interessante é que a Bíblia não se preocupa em exaltar Sibekai. Não há discurso, não há cântico, não há monumento. Há apenas o registro. Ele matou um gigante. Isso nos ensina algo poderoso. Às vezes, os maiores feitos não são celebrados em público. São discretos. São entre o suor e o sangue, entre o medo e a coragem. E talvez, só talvez, os verdadeiros gigantes que vencemos na vida sejam aqueles que enfrentamos quando ninguém está vendo. Depois disso, Sibekai continua lutando. Ele é nomeado como um dos capitães no exército de Davi. No sistema militar da época, ele comandava o 8º turno, cuidando da defesa da nação em momentos cruciais. Ele se manteve firme, leal, obediente, um verdadeiro escudeiro da justiça, e nunca pediu nada em troca. Esse tipo de homem
Silencioso, forte, comprometido, é o tipo de herói que constrói reinos sem precisar aparecer nos palácios. No fim, a história de Sibekai é o lembrete para todos nós. Você não precisa ser conhecido para ser usado. Você não precisa ser celebrado para ser essencial. Quando o momento certo chega, é a preparação silenciosa que grita mais alto. É o caráter moldado no anonimato que resiste aos maiores monstros. E o nome que ninguém menciona pode ser o nome que derruba o inimigo mais temido. Então, da próxima vez que você pensar que não tem importância, lembre-se de Sibekai. Ele não foi o escolhido como rei, não foi o autor dos salmos, mas foi o homem que matou um gigante, e isso foi suficiente para mudar a história. Se você curte histórias escondidas como essa, de guerreiros pouco lembrados, mas profundamente inspiradores, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreve no canal. Aqui, a gente revela o que a história quase apagou e tem muito mais vindo por aí.